ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Meu nome é Helene Vassão, eu sou capelã hospitalar há quase 40 anos. Também sou diretora-geral da Associação de Capelania na Saúde e presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos feito esse programa semanalmente e é uma alegria estarmos juntos aqui. Eu quero muito que você entre em contato conosco pelo seu celular, pelo chat do programa e converse conosco. Compartilhe as suas opiniões, faça suas perguntas, aquelas que estão incomodando o seu coração. Participe, você é muito bem-vindo. Hoje eu quero ler um trecho bíblico para vocês, bem conhecido, e nós teremos um assunto muito interessante e você vai ficar muito ligado o tempo todo. Capelania e o preparo teológico, os seminários, o que tem a ver. Já já eu vou apresentar o nosso convidado, que é muito querido. Quero ler para você, então, Ezequiel 34. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Eu quero ler também João 10, onde nós vamos encontrar o bom pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, versículo 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos conversar sobre o que é o pastorado mesmo. E eu quero apresentar o meu amigo, pastor Sidney Roberto Machado, reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. Ele é pastor há 25 anos, mestre em teologia e pedagogo. Oi, como você está, pastor? Tudo bem, Sidney? Eleni? Que bom. Bom estar aqui com você, matando saudades, né? Sim. Depois de tanto tempo, essa pandemia nos afastou um pouquinho mais, né? Verdade. E bom estar com todos vocês também. Que bom. Muito bom tê-lo aqui. A esposa também está aqui conosco. Está nos acompanhando, Marci. Sim. Estamos juntos. Muito bom. A gente se conhece há muitos anos. Isso. Temos uma ótima amizade, já caminhamos bastante juntos. E eu queria que você contasse para o pessoal quem é a sua família. Fala um pouquinho da sua família e também do seu ministério. Bom, eu sou o Sidney, tenho 49 anos. Sou casado com a Marci. Segunda-feira nós completamos 24 anos de casamento, dia 16 de agosto. Que beleza! Nós temos 3 filhos. O Davi tem 19 anos, hoje está estudando nos Estados Unidos, ele é violinista. O Daniel, com 16 anos, e a Melina, com 12 anos. Moramos em Atibaia há quase 2 anos, 1 ano e 7 meses, né? Depois de muitos anos pastoreando em Santos, minha igreja de origem. Eu nasci em Santos e morei em Santos até o início da minha adolescência, quando mudamos para o interior, Campinas, Valinhos, e depois fui para o seminário, estudei, e ali, depois de um tempo participando do Grupo M, do Quarteto Palavra da Vida, o PV4, viajando com o Haroldo Heimer, enfim... eu fui trabalhar com a minha igreja de origem lá em Santos e me tornei pastor e fiquei lá esse tempo inteiro. E deixei o ministério lá em Santos para assumir a reitoria do Seminário Palavra da Vida. Que delícia. Muito trabalho. Bastante. Diferente. Mas um seminário muito especial, Sim. Um pessoal muito querido. Eu posso falar isso porque, assim, nós tínhamos uma casa, os meus pais tinham uma casa dentro da Palavra da Vida, e nós passávamos lá todas as férias, participávamos de todos os congressos, quase todos os meus filhos se converteram lá. Nossa. Eu me converti na estância, também aos 13 anos, depois estudei teologia, fiz o mestrado lá, junto com meu maridão, Gavin também. Então, nós temos muita amizade. Haroldo Heimer foi uma pessoa queridíssima na nossa vida também. Marcou a nossa história. Eu estou em casa. Eu cheguei no Palavra da Vida com 19 anos. Uau! Não imaginava... Bom, a gente não imagina nada do que vai acontecer, né? É verdade. E depois de tantos anos estou de volta. Que beleza. É interessante como Deus vai dirigindo as nossas histórias, né? Essa semana passada, ou esta semana mesmo, era para estarmos lá na Palavra da Vida, Gavin e eu, dando aulas todos os dias até hoje. Tínhamos combinado até de fazer esse programa via online e tal. Mas com 2 meses de preparação, estávamos prontos para estar lá e com toda alegria mesmo.
as coisas mudaram. Deus virou a história. Meu marido precisou ser hospitalizado no domingo de manhã, Dia dos Pais. E voltamos para casa ontem, mas graças a Deus ele está muito bem e estamos agendando esse curso para mais para frente, se Deus quiser. Sim, já está na agenda. Gavin foi meu professor no seminário. Olha, que interessante. Ele mandou um abração para você. Que bom. E também o meu filho, Denis, que fez Palavra da Vida, fez toda a área de Ministério Pastoral também, ficou 5 anos lá, é capelão hospitalar hoje, também mandou um abração para você. Um de outro. Que bom, muito obrigada. Sidney, fala para a gente um pouquinho sobre qual é o perfil do pastor bíblico, porque quando a gente olha aqui em Ezequiel, eu falo, nossa, este pastor não é aquilo que Deus quer, né? Sim. Que as ovelhas se dispersaram. O que você tem sentido hoje entre os pastores e qual é o alvo do Seminário Bíblico Palavra da Vida no equipar as pessoas para o ministério? Helene, eu me apego bastante a um dos significados mestres do que é ser pastor, do que significa a ternura. Né? E olhando bastante para esse texto que você leu no início, Ezequiel, eu diria, é o oposto, é o contraponto, é o que não ser, né? Não ser distante. Né? Você leu também João capítulo 10, versículos 11 e 14, onde Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor. Sim. É interessante observar o contraponto ali no versículo 5, onde diz assim, ó, as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor e elas não obedecem àquele que não é o seu pastor, porque elas não ouvem a voz daqueles que não são o seu pastor. Então, o pastor é aquele que é ouvido, mas ele é ouvido por quê? Ele é ouvido porque ele está inserido no contexto das ovelhas. As ovelhas confiam literalmente a sua vida a ele, né? No sentido de que elas são supridas, alimentadas, elas são cuidadas, amparadas, são protegidas. Então, se nós pegamos esta figura pastoril, e não é à toa que a palavra de Deus usa este elemento para nos trazer qual é este dom importante, né, que Jesus Cristo traz aqui inserido no meio da igreja, nós precisamos entender, isso precisa ser algo vivo. Nós precisamos entender que pastorear, de fato, é cuidar de ovelhas. Né? E cuidar de ovelhas significa conhecer ovelhas, significa viver com elas, significa ser conhecido por elas, né? A ponto de que haja uma intimidade tão grande de que elas ouvem a voz do pastor e obedecem essa voz. Não obedecem pelo simples fato de que ele é o pastor, mas obedecem porque, olha, ali está a voz do meu pastor. Ele tem o melhor para mim. Tem um vínculo. Exato. Então, para mim, o ser pastor é isso. Muito lindo. Eu achei muito interessante, anos atrás, nós recebemos numa igreja, Fellowship Church, que o Gavin estava pastoreando, um pastor que havia sido pastor de ovelhas no campo mesmo. E ele estava explicando para a gente que o pastor pega cada ovelha no colo e ele vai apalpando a ovelha, porque com todo aquele pelo não dá, toda aquela lã, não dá para, batendo os olhos, ver se a ovelha está com algum problema, algum tumor ou bichos, né, mordendo, incomodando. E então, com esse apalpar, ele identifica o problema. E, ao mesmo tempo, a ovelha sente o coração do pastor, levada ao colo dele. Olha só. Né, acariciada. É um cuidado personalizado. Exatamente. Eu achei lindo. Então, quando a gente fala, o Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. O que tem aí é confiança, é segurança em quem é esse pastor. Exato. Né? Que coisa. E você crê que os seminários, em geral, têm dado essa formação? Porque eu me lembro, o Denis, meu filho, quando foi para o seminário Palavra da Vida, eu fiquei muito encantada em ver que, no fim do mês, vinha o boletim com as notas, mas tinha a nota das aulas de teologia, das matérias de cada área, mas também tinha uma nota em cima de vida cristã. Ok. E as duas eram trabalhadas em conjunto, porque se a pessoa pudesse ter notas maravilhosas no preparo teológico, mas não tivesse em vida, ela não passava de ano também, não se formava. Conta um pouquinho para a gente. Helene, acho que isso é uma batalha, é uma luta constante. Por que é uma luta constante? Porque nós... deixa eu escolher muito bem aqui as palavras. Nós temos hoje uma sociedade que ela tem uma cosmovisão muito diferente do que nós entendemos segundo as Escrituras. E a cultura individualista, ela é muito latente hoje. É verdade. Então, nós já recebemos muitos alunos impregnados dessa cultura individualista. E para muitos, receber essa ideia de que agora eu preciso olhar para as outras pessoas. E não é nem porque o ministério pastoral exige isso, porque o próprio teor do cristianismo é assim, uns aos outros. Sim, né? sim. E isso, para a maior parte da humanidade, é estranho. É diferente, é uma luta. É como se nós tivéssemos que reaprender a andar. Então, essa nova caminhada, esse reaprender a andar, por vezes é doloroso. Né? É como alguém que sofre um acidente, por muito tempo está ali preso a uma cama e precisa reaprender movimentos, a andar e tudo. Às vezes, você ensinar aquilo que a palavra de Deus traz como verdade, né, do uns aos outros, e desse ponto bíblico sobre o pastoreio, né, de olhar para o outro. Peraí, é isso que eu vim fazer aqui dentro? Mas eu acho que eu vim estudar a Bíblia. Então, de repente, você chega num seminário que, além de todo o conteúdo acadêmico, que é extremamente importante, o apóstolo Paulo, quando ele se dirige a Timóteo, ele deixa muito claro: Timóteo não deveria desprender os seus olhos dessa realidade. Ele tinha que ser o padrão dos fiéis. Mas não é apenas, né, a letra ou o conteúdo acadêmico que é importante, como você disse. Então, para muitos, o reaprender, né? Eu vou tirar um pouco por mim. Eu tive, na minha adolescência, pelo menos 2 excelentes pastores. Não vou citar o nome deles porque posso trazer injustiça com outros, mas pastores queridos que eu enxergava assim, não era tão comum na adolescência, naquela época, você ser tão bem amparado no sentido de que um pastor convidou você para se assentar, para caminhar junto, e isso fez toda a diferença na minha vida. Quando Deus disse: olha, você vai, eu falei: ok, eu quero ser como ele. Tinha um modelo. Então, isso fez toda a diferença na minha vida e faz até hoje. Né? Eu sempre estou pronto a abrir mão de coisas para estar com pessoas. É meu natural. E na formação, como foi a pergunta, eu acho que é uma luta que nós tentamos estabelecer. Né? No ministério pastoral, as pessoas são importantes. Graças a Deus. Eu fico muito encantada em ler os evangelhos e ver
a pessoa de Jesus, como ele se importava em tocar. Ele não precisava, Jesus é Deus. E ele foi curar o cego, ele deu um jeito de tocar, né? Ele foi curar o coxo, ele andava entre as multidões, ele se compadecia delas, porque andavam como ovelhas sem pastor, totalmente perdidas. Mas, assim, esse coração compassivo, eu creio que é isso que nós precisamos hoje, né? Como ovelhas dependentes do pastor. É óbvio que me veio aqui à mente o episódio quando Jesus Cristo ele chega à casa de Lázaro. E ele ali ele chora como o Jesus homem, né? Diante da família de Lázaro. Sim. Mas ele está totalmente doído pela situação, não é uma emoção circunstancial apenas, mas ele tem a bagagem da amizade com Lázaro. Eu acredito que ali as memórias vieram à tona e todo um sentimento maior que ele lidou naquele momento, né? Então, eu entendo que isso faz parte do ministério pastoral. Sim. Isso faz parte do ministério pastoral. Eu vou contar um episódio. Oba. Eu sou falante, Helene. Ótimo! Vamos conversando. Eu me lembro uma vez, eu estava emocionalmente muito ruim. Esse eu já contei lá no seminário. E eu fui a um médico. E ele perguntou, mas o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. E aí ele falou, mas como que é o trabalho pastoral? E eu fui contando para ele. Aí ele falou, você já andou de avião? Eu falei, já. Você já viu aqueles saquinhos de vômito? Sim. Você é um saco de vômito? Ai. Aí eu fiquei parado pensando naquilo. Aí eu falei, mas o que você pensa do que eu faço? Ele falou, você teria que fazer como alguns profissionais que transferem o problema novamente para a pessoa. Entendi. Eu falei, não. No ministério pastoral nós sentimos as dores. No cristianismo nós sentimos as dores das pessoas. Não dá para ficar isento e afastado. Não. Que precioso. Que comparação, hein? Pesadíssima. Me serviu de ilustração, pelo menos. Mas eu achei muito interessante estudar na Palavra da Vida, porque, assim, além de ótimos professores, muito bem preparados, eu tive um dos professores, foi o Carlos Oswaldo Pinto, foi preciosíssimo, né? O David Smith, que tem o doutorado em aconselhamento bíblico também, e vários outros muito, muito queridos mesmo. Mas eu achei muito interessante, um dia eu estava conversando com o Carlos Oswaldo e ele estava falando, olha, me convidaram para pregar numa igreja muito simples do interior e eles não tinham como pagar nem a nossa viagem para lá. Mas eles queriam demais que a gente estivesse lá expondo a Bíblia e tal. Então, minha esposa e eu ficamos lavando a roupa para os vizinhos durante um mês, para então nós termos condições de pagar a nossa passagem para irmos ministrar. Nossa, aquilo foi tão forte. Eu também me sinto privilegiado, não só por estar ali, mas por ter estudado ali com todas estas pessoas, né? O Carlos, ele um bom corintiano, né? Eu sou santista, né? Fazer o quê? Mas o Carlos, às vezes, ele falava assim, olha, quer este jogo lá em casa? E nós chegávamos lá, ele estava sempre com a baciazinha de pipoca, sem cerimônias. E esse é o ambiente não só do Carlos, mas de todos os professores ali. E isso nos ensina muito. Faz parte, não é algo fabricado, é algo que nós entendemos dentro de nós, mas faz parte da nossa filosofia de estarmos juntos com os nossos alunos. Nós somos
de fato, uma grande família. Vocês não estiveram lá essa semana, né? Mas ontem, Vitor Michel esteve, e uma das questões que ele citou foi exatamente isso. Quando ele chegou, nós tínhamos ali homens que você conheceu naquela época ali, limpando as cadeiras, passando álcool, higienizando, para que os alunos, quando entrassem no ginásio, pudessem sentar. Que coisa. Então, isso faz parte da filosofia, e isso ainda mexe com o nosso coração. Com certeza. Me lembro da igreja do Maracanã, o seu Davi Cox, o pastor Davi Cox, diretor do seminário, que ele ficava lá até o fim, depois que todo mundo saía, para colocar as coisas no lugar. Ele ia fechar as janelas todas. Falei, que coisa! Ele poderia falar, isso não é o meu papel, não é a minha função, eu sou o pastor, afinal. Mas é tão bonito quando você vê o pastor aplicando a palavra de Deus. E é um modelo para o rebanho, realmente. Né? Jesus fez isso, né? Sim, Jesus, ele fez isso. Hoje, se nós olhamos para diversos livros de liderança, e eu estou falando de literatura secular, hoje a maior parte deles tenta empreender um líder servidor, né? Como um padrão para o nosso tempo. Sim. Nós olhamos para a palavra de Deus e já enxergamos isso no nosso Deus que se fez homem. Exatamente. E assumiu uma forma de servo. Então, ali nós somos colocados em xeque, nós não podemos ser diferentes. Isso também transpõe a figura do pastor. O pastor, ele não está ali da mesma maneira para ser servido. Ele está ali para servir, e é um grande privilégio. É verdade. Isso não é puxão de orelha, isso é privilégio. É mesmo. Olhando para a palavra de Deus, é verdade. isso. E você nos ajudou muito na capelania enquanto você era seminarista lá do Palavra da Vida. E foi um tempo bem especial, com essa voz tão bonita. O pastor Sidney, vulgo Sidão. Exato, não sei porquê. Cantava nos ambulatórios. Isso. E com o Coral M também, como foi importante esse tempo. Fala pra gente. Para mim foi um tempo de muito aprendizado. Em 92, eu estive lá pela primeira vez, foram 2 oportunidades, eu me lembro... de detalhes daquelas primeiras visitas. Primeiro, de conhecer um complexo gigante, algo que eu não poderia imaginar que existia, e de tanta complexidade. E segundo, de entrar em lugares que naquele ano da M, né, de não entrar em lugares que eu não poderia imaginar. Nós cantamos, por exemplo, na ala dos queimados. Né? E ouvimos histórias ali de acidentes, ouvimos histórias de tentativa de suicídio, né? Ouvimos histórias de violência. E depois... fomos para o Instituto de Psiquiatria, também foi algo que me marcou, assim, não tem como não marcar. A ortopedia também, aqueles que moravam, né, a sua vida inteira ali, além dos acidentados todos, enfim. E o próprio ambulatório, né? Muita experiência. Doenças de todos os tipos. Exato. Filas enormes, o pessoal esperando. E nós estávamos ali meio que paralisados ainda, mas mais do que curiosos. Eu começava a perguntar, querendo, né, saber, olha, o que está acontecendo, o que aconteceu, a gente pode orar por você. Isso foi muito bom. E aí surgiu logo depois, né, eu já fazendo seminário, e a oportunidade de primeiro ter um grupo e depois
eu ainda fiquei um tempo sozinho lá, né, a ajudar. E nós íamos toda segunda-feira, que era o meu dia de folga, né? Mas eu era seminarista em Santos na época, e saía bem cedo de Santos, acho que 7 horas da manhã eu já estava lá na salinha da capelania, né? Colocando avental e todo feliz. E eu tenho muitas memórias, Helene. Olha, eu me correspondi durante um bom tempo com um garoto que eu conheci na aula de queimado, Genivaldo, o nome dele. Olha, que coisa. E eu tive o privilégio de levá-lo a Cristo ali naquela aula de queimados. Ele havia se queimado brincando, tocando fogo num formigueiro. Que coisa. E eu tive o privilégio de levá-lo a Cristo. Situações inesquecíveis, né? Às vezes a gente também parando para cantar ali no meio ali do ambulatório, né? E aquelas pessoas, eu não sei quanto tempo elas estavam ali esperando ou iam ficar esperando, qual era a expectativa delas, porque muitos já estavam tão habituados a estarem ali. E às vezes a gente parava de cantar e para nós era automático, vamos para outro lugar, as pessoas seguravam a gente, queriam conversar, queriam que nós orássemos. Isso nos fazia muito bem. Sim. Acho que fazia tão bem para nós quanto para aquelas pessoas. E Helene, isso construiu a minha vida. Né? Fez parte do ministério que Deus confia para mim até hoje. Que importante, que bom saber disso. Muito, muito. Não que eu... Olha, eu estava conversando ali agora há pouco com um dos rapazes aqui do estúdio. Não é que as enfermidades e a doença sejam algo fáceis para nós. Nunca é. Né? Mas as oportunidades que Deus nos dá, elas vão nos construindo. Sim, né? É verdade. E isso me inspirou no ministério pastoral. Que bênção. É o cuidado. Olha só. E você sabe que, às vezes, a gente recebe os nossos alunos para os cursos de capelania e as pessoas têm a impressão de que, assim, eu estou há quase 40 anos no Ministério de Capelania. E parece que as pessoas acham que a gente, por isso, sabe tudo, tira tudo de letra. Não é verdade. Não é verdade. É impressionante como, se não formos visitar as pessoas, os pacientes, falar com os profissionais da saúde, anunciar o Evangelho na dependência do Espírito Santo de Deus, nada acontece. E eu creio assim que Deus me deu umas boas experiências nesse sentido, porque eu me lembro de pelo menos 2 ou 3 vezes que eu fui para o hospital me arrastando, falando assim: Deus, se o Senhor conseguir, que eu duvido, fazer alguma coisa através de mim hoje, que eu duvido, pode fazer, mas eu duvido. Não. E eu era capelã, eu tinha que estar lá continuamente. Mas impressionante, porque naqueles dias eram os momentos em que Deus mais me usava. E para lidar com casos muito complexos, com bruxa internada no pronto-socorro, que podia ter ali uma manifestação no meio do corredor do pronto-socorro, daquele jeito, e Deus me dava serenidade para lidar. Quantos casos complexos. E assim, eu fui aprendendo nesses anos todos que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E que se não for Ele colocando o seu amor em nós, nós vamos continuar acomodados, ensimesmados. Uma amiga minha diz assim que nós não somos egoístas só. Nós somos umbigólatras. Sofremos de umbigolatria. Adoradores de nossos próprios umbigos. É isso mesmo. Nós somos extremamente idólatras, não é verdade? É verdade. Mesmo aqueles que creem em Cristo. Isso. Como é fácil a gente se desviar, se deixar enganar. Sim.
como é importante a gente voltar sempre para a palavra de Deus. Eleni, você falando sobre isso, no próprio ministério pastoral nós temos as urgências, né? A tirania do tempo existe para todos os segmentos, É verdade. inclusive no ministério pastoral. Sim. E às vezes nós somos levados a esquecer aquilo que é prioritário. O que é prioritário no ministério pastoral, se não as ovelhas? Exatamente. E não são igrejas cheias, não é? Porque muitas vezes o alvo do pastor é ter a sua igreja muito cheia, muitas pessoas, às vezes de alto nível Assim, financeiro também. Também. Mas é um desvio, né? Na visão do pastor bíblico. Sim. É querer outro prêmio. Sim, é verdade. Nós temos já um prêmio reservado e preparado. Sim. Nós não precisamos almejar nenhum outro. Não. Nenhum. Às vezes nós somos tentados. Ai, muito. Mas nós não precisamos. Não, temos tudo que precisamos em Exato. Cristo mesmo. Deixa eu contar para você alguns comentários que estão aqui no nosso chat e falar para você que você pode escrever para a gente. Estamos ligados aqui com você. O pastor Nadir Carvalho fala: estamos juntos em oração por esta causa em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Gavin fala: muito importante ter o Sidão no programa de hoje. Ele gosta demais Um abraço, de você Gavin. também. Em breve estaremos juntos. Isso. A Cássia fala assim: foi graças a uma palestra da Eleni que eu descobri que o que eu tinha era pânico e depressão. Busquei tratamento e hoje tenho qualidade de vida. Agradeço a Deus pela sua vida. Que gostoso. E, gente, toda essa formação em aconselhamento bíblico que nós temos para lidar também com os chamados transtornos psiquiátricos. Sim. Nós aprendemos muito nos congressos da Palavra da Vida, porque participamos desde o começo, desde a formação da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Meu marido e eu fizemos parte da primeira diretoria da ABCB também, mas tudo veio de lá da Palavra da Vida. Estamos sonhando com esse retorno presencial para podermos estar novamente nos congressos. O mês que vem nós teremos o Congresso de Aconselhamento Bíblico lá no Palavra da Vida, 13 a 16 de setembro, com Lu Priolo. Que maravilha. Desejo de agradar outros, que é um problema que 10 entre 10 seres humanos possuem. O temor de homens, como nós nos moldamos por aquilo que os outros pensam ou falam sobre nós, né? E nós vamos ter naqueles dias o Lu Priolo, que é um homem de Deus, né, virado dos Estados Unidos, e graças a Deus teremos essa oportunidade presencial lá na Estância Palavra da Vida, em Atibaia. Nossa, quero me inscrever correndo se ainda tiver vaga. Tem pouquíssimas, mas enfim. Imagino, que beleza, que beleza. A Delva Souza Santos diz: verdade, pastor deve estar junto das ovelhas e estar por dentro dos problemas e ajudá-la na resolução deles, não ficar só na igreja. O Cadu Camargo também pede que Deus nos abençoe. Marcos de Castro e Souza, mas não, está falando que é Maria Lúcia, que está com esse nome aqui por trás, do Paraná. Trabalho maravilhoso que o Senhor colocou em suas mãos. Eleni, todos os capelães, Deus continue usando as suas vidas. Tem vários outros comentários aqui que eu vou falando daqui a pouquinho. Mas, Sidney, fala para a gente um pouquinho sobre este cuidar da ovelha em sofrimento. É gostoso para o pastor? É gratificante. Eu diria que, às vezes, aquela primeira notícia difícil, que é difícil para a pessoa, também é difícil para o pastor. Sim. Né? Aquele diagnóstico horroroso também é ruim para o pastor. A gente sofre, a gente se entristece, chora e perde o sono também. Sim. Mas
o acompanhar, o estar junto, isso é algo que nós sentimos Deus nos usando e sentimos como, né, Deus atua, né, na pessoa. Eu lembro de uma irmã lá de Santos, a Linda, ela teve câncer, né, algumas vezes e na última vez ela gostava muito de ouvir músicas, né, e o seu irmão até gravou um pendrive com várias músicas para ela ouvir na época, já faz bastante tempo. E às vezes, quando ela entrava em alguns momentos de crise, ela chamava a gente para conversar. Né? E eu basicamente ouvia e orava. Sim. E aquilo era tão suficiente. Né? Então, eu vejo que para a gente se torna gratificante. Para a gente se torna gratificante. E você vê que muitas vezes nós fugimos das pessoas mais queridas com as quais nós convivemos, mas quando elas ficam muito enfermas, com doenças muito sérias, ameaçadoras da vida, muitos de nós fugimos porque nós ficamos com medo de não saber o que falar. Eu vou visitá-la e se ela falar alguma coisa que eu não sei responder? E se ela falar sobre morte, como é que eu vou lidar com isso? Mas você falou uma coisa super importante. Simplesmente dar ouvidos. Estar presente. Demonstrar que se importa com ela. E orar. Porque muitas vezes a luta interna é tão grande que nem orar a pessoa consegue. Esses tempos atrás eu estava ouvindo de alguém que dizia assim: os crentes falam muito rápido, olha, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E a gente sabe que nem sempre, muitas vezes não é aquilo que nós esperamos. É verdade. Então nós não podemos preencher as pessoas com falsas expectativas. Então nem sempre o falar é o mais correto. Não. E nem sempre tentar explicar aquilo que nós sequer entendemos também é correto. Sim, é uma falsa esperança. Com certeza. E a pessoa percebe isso. Sim. Né? Com que convicção ele está falando, mas será que é verdade mesmo? Será que eu posso acreditar? E aí o interessante é nós olharmos para a palavra de Deus e percebermos ali quantos grandes homens de Deus, servos do Senhor, sofreram. Sim. E no Senhor experimentaram o alento para suas vidas, né? O alívio para suas dores. Por exemplo, aquela figura de Jó, os seus amigos que se precipitaram em falar. Grandes discursos teológicos. Exatamente. Exatamente. Eles assumiram ali a figura de advogados de Deus. Né? Então, calma. Né? Às vezes nós nos precipitamos demais com as palavras. E Deus não se preocupa em fazer isso. Não é verdade? Não. E eu fico encantada com o livro de Salmos, porque os salmistas, grandes homens de Deus, têm uma liberdade de abrir o coração, abrir o verbo e falar: está doendo, até quando? Isso. Não estou entendendo nada, socorro. Exato. E às vezes a gente, ao visitar uma pessoa ou um irmão da igreja, a gente não permite que ela fale isso. A gente fala: não fala isso porque Deus vai ficar bravo com você. Não, ele não fica, não. Pois é, o homem segundo o coração de Deus. Davi experimentou isso. Exatamente. Né? Na caverna, ele tem os Salmos das Cavernas. Eu gosto muito, eu preguei uma série sobre os Salmos das Cavernas. Que lindo. E Davi, ele, em determinados momentos, a impressão que nós temos, ele não tem a noção, né, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Mas ao final do Salmo, o que nos conforta é a certeza de que ele espera no Senhor. Sim. E nós podemos esperar no Senhor. Né?
independente do que está acontecendo conosco. E em meio a esse esperar no Senhor, a fé não é cega. Exato. No sentido assim, ok, eu não vou falar nem o que eu estou pensando, porque senão... é esperar, mas é falar, Senhor, está doendo. Sim. Senhor, eu não entendo. Senhor, até quando? Senhor, socorro. Eu sei que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na adversidade, mas está doendo agora. Exato. Estou ficando com medo. Exatamente. O medo é uma característica que nós, seres humanos, muitas vezes também, e por isso que eu gosto tanto de lidar com o aconselhamento bíblico, porque a gente pode lidar biblicamente com a alma da pessoa que está enfrentando transtornos considerados somente psicológicos e psiquiátricos, mas que a Bíblia tem uma anamnese muito boa para fazer e muito mais profunda. Exato. Também tem o tratamento. Exato. Então, quantos pacientes eu já visitei, principalmente em setor da psiquiatria. Eu fiquei trabalhando na psiquiatria do HC por 22 anos. Olha só. E junto com a equipe médica, fazendo as conversas, discutindo os casos e fazendo anotações do prontuário médico também. E muito interessante descobrir, lembro bem de uma moça, que ela não era tão moça assim, estava com uns 40 e poucos anos, mas eu perguntei, qual é o seu problema? Eu fui diagnosticada assim, 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 tal, tá. E você sabe quando começou tudo isso? De onde surgiu? Olha, foi a partir do momento, ou um pouco depois, que a minha mãe me pediu para cuidar do meu irmãozinho. Eu estava com 15 anos. E eu falei, deixa que ele se vire, nada vai acontecer. E eu só escutei a brecada do carro. A criança havia aberto a porta, saído para a rua e sido atropelada. E a mãe, em seguida, chegou e ela se sentiu muito mal também. E ela estava alimentando essa culpa há mais de 30 anos, talvez. E, gente, não adianta medicação, porque não existe medicação com indicação para o tratamento da culpa. Exato. Somente Deus, sem Cristo, pode nos perdoar de todo o pecado. Exato. Então, assim, as consequências, né, são muito tristes e levam a tratamentos o resto da vida. Isso. Então, como é importante, mesmo nos hospitais, mesmo nas nossas igrejas, mesmo nas visitas que fazemos, podermos falar sobre a cura da alma, a restauração da alma. Né? O Salmo 19, que a palavra de Deus restaura a alma. Nem sempre Deus cura o nosso corpo. Sim. Mas eternamente já estamos curados. Nós seres humanos, nós temos uma luta de tentar trazer alguma explicação física para os nossos sentimentos. Sim, é verdade. Para todos eles. Então, eu tento um remédio, porque para problemas físicos eu tenho todos os remédios. Mas, como você disse, Eline, para o problema da alma, nós precisamos do único tratamento possível. Né? Então, nós precisamos ter essa coragem, né, de nominar, olha, o meu problema, ele excede aquilo que, infelizmente, os homens estão limitados a fazer. E aí eu preciso recorrer ao médico dos médicos. E descobrir como a palavra de Deus trata profundamente, não é verdade? Exato. Não é uma gotinha de qualquer alívio para dor só momentâneo. Foi a tratativa de Deus para com o próprio Jó. No capítulo 42, no versículo 5, ele fecha ali com chave de ouro, quando ele diz, olha, antes, né, eu conhecia a Deus de ouvir falar. Mas espera aí,
lá no início do livro, Deus não dizia que Jó era o exemplo? É verdade. Né? Homem bom, temente a Deus, que se desviava do mal. Exatamente. Mas ao final ele diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te contemplam. Eu conheço mesmo. E não foi simplesmente através das lutas, mas foi através das tratativas. Sim. Quando Jó deixou aqueles amigos, né, e deixou de responder aqueles amigos, e aí a tratativa ela partiu em direção ao próprio Deus, que em momento algum se preocupou em responder para Jó tudo aquilo que Jó estava questionando. É verdade. Né? Mas a tratativa de Deus no coração de Jó foi efetiva, a ponto dele falar, agora eu conheço. Né? Então, nessa tratativa pastoral, Eleni, acho que o gratificante é isso, é perceber que a pessoa, às vezes, ela pode estar, inclusive, com uma doença incurável, num estágio terminal. Mas ela pode continuar com seus olhos fixos no Senhor e dizendo, olha, eu estou firme, segura, porque os meus olhos te conhecem. Amém. Amém. E eu acho que o nosso trabalho é ajudar a que isso aconteça. É verdade. Eu gosto muito de um dos versículos, ou de todo o Salmo 119, mas um dos versículos em especial. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que entendesse, ou compreendesse, ou conhecesse, né, os teus estatutos. Okay. Um conhecimento mais próximo. A Edilza Gomes fala, programa maravilhoso. Gostaria de saber do pastor o que ele diria a um pastor jovem e que está começando agora neste ministério? Ótima pergunta, Edilza. Opa! Nós temos só pouquinhos minutos, mas queremos responder. Olha, quando a gente pega a estrada, a gente tem que calibrar o pneu. O que eu diria para os pastores jovens é calibrem o ministério de vocês. Nós precisamos nos tornar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Isso é imprescindível. Nós precisamos ser bons conhecedores da palavra de Deus. Por quê? Porque estamos cercados de charlatões, de pessoas que usam a palavra de Deus como um artifício para fazer o que querem. Então precisamos nos tornar padrão. Mas se você ousa fazer parte da Igreja de Jesus Cristo e sendo denominado como pastor, então tenha Deus, Jesus Cristo, o bom pastor, como seu modelo. Ame as pessoas, esteja ao lado delas, respire o mesmo ar que elas, caminhe com elas. Não terceirize o trabalho pastoral para outras pessoas. Não tenha medo de lidar com as ovelhas, né? Arregace as mangas e entenda que, às vezes, você vai demandar muito tempo que você gostaria. Eu gostaria de estar na minha sala, no meu gabinete, estudando. Agora não são mais os livros, né? Agora é o notebook, está ali, é suficiente. 6.000 livros dentro de um notebook. Ok, isso é imprescindível, mas estar com as pessoas é o seu ministério. O púlpito não é tudo. O púlpito é um lugar, ainda hoje, extremamente importante, onde você vai ter um alcance do todo. Mas como a Eleni colocou no início, esse trato pessoal, essa personalização do ministério, isso tem faltado. E eu sei que muitos hoje dizem assim, não sei se é muito o trabalho pastoral, ou eu não sei se é a minha visão. Entre em qualquer igreja e pergunte às ovelhas que tipo de pastores elas estão precisando. Elas estão precisando dos pastores que estão aqui lado a lado com elas, que choram, que riem, que aconselham,
e que estão nos bons momentos e estão nos piores momentos juntos, caminhando lado a lado. E eu só acrescentaria uma coisa: pessoas, pastores que admitem a sua fragilidade também, não é verdade? Com certeza. Porque super-homens ficam muito distantes Sim, das demais criaturas. Sim, Helene, quando eu saí do seminário, eu não tinha aquela petulância. Eu falei, eu vou ser o maior de todos. Mas eu olhava para muitas coisas e eu achava o seguinte, eu falei, eu vou fazer tudo diferente, eu vou fazer acontecer. Uma das coisas que eu ganhei muito rápido foi uma depressão. Jairo Cáceres me ajudou bastante com isso, né? Sim, meu colega. Então foi um tombo que eu levei e entendi que o erro estava em mim. E o ter depressão... Eu tive outras situações, né? Eu tive Covid este ano, fiquei internado. Mas eu parecia estar no spa. Eu levei os livros, coloquei no balcão assim, cheio de livros que eu escrevi, livros de outros amigos, e dava. Então, médicos, enfermeiros, até cozinheiro, entravam no quarto, olha, eu vim aqui buscar um livro. Eu falei, pode. Orava, conversava. Fiz capelania e tive companhia a internação inteira. Há 6 anos atrás eu tive um câncer no rim direito. Mas está tudo bem. Mas o meu pior momento da vida foi a depressão. Há 20 e tantos anos atrás. Isso foi um divisor de águas também. Então, me trouxe mais para o chão, assim, de entender, né? Enfim, minha esposa sempre fala, Deus estava me preparando para conseguir lidar com aqueles que Deus ia colocando no meu caminho. Amém. Sidney, muitíssimo obrigada. Já acabou? Já, você vê que rápido. Puxa vida. Foi precioso, muito precioso. Para mim também. Continuar. Que bom, que bom. E eu quero convidar você também para o nosso curso, que nós vamos estar falando com as pessoas enlutadas. Como levar o consolo e a esperança do Senhor, conforto espiritual e emocional e espiritual no luto. Teremos ali conosco a Karen Bomilcar. Teremos também uma irmã que é filha de pastor, que perdeu 5 pessoas na família dela por Covid. Ela também ficou internada muitos dias. E assim, só o sustento do Senhor mesmo. Eu estarei também falando, teremos a Daniela, que é uma das nossas capelãs em cuidados paliativos, e vai ser de grande bênção. Veja que é um curso online, você pode se inscrever, é na semana que vem, e é um preço super, camarada, R$ 79,00 por 6 horas de curso. Então, se inscreva rapidinho. Deus abençoe a sua vida. Amém. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa, toda sexta-feira. Capelania, gente cuidando de gente. E foi sobre isso que falamos hoje. O pastor cuidando das suas ovelhas, cuidando-nos uns aos outros, né? No amor de Cristo. Amém. Muito obrigado, viu, Helene, pela oportunidade. Foi um privilégio. Para mim também. E até mais, gente. Até mais. Até.